Então, preste atenção aqui, pessoas. Muitas vezes, quando a pessoa chega a buscar de Deus, a pessoa vem a buscar de Deus por causa do sofrimento, dos problemas que está passando em sua vida. A maioria chega por causa de que está passando um problema de saúde, familiar, econômico, sentimental, às vezes hasta aqueles problemas espirituais. A pessoa quer quitar-se a vida, tem depressão, sofre de insônia e coisas assim. Então, quando a pessoa vem à igreja, principalmente ao início, é exatamente por causa do sofrimento. Eu tenho já muitos anos na casa de Deus e jamais he visto uma pessoa que vindo à igreja e digo assim: eu vim por amor a Deus. Não. A maioria vem por dolor. Pode ser que haja uma ou outra pessoa, eu não conheci todavia, mas pode ser que haja uma ou outra pessoa que haja venido à igreja já por amor a Deus e não por causa de problemas. Pero a maioria, quase todos nós outros, hemos venido por causa de los problemas que nos afligiam e buscávamos uma saída, uma solução. E venimos ao lugar correto, porque na casa de Deus encontramos a Deus e encontramos também a solução. Assim passou com Jesus no passado. No passado, a Bíblia diz que 10 homens leprosos foram a ver Jesus. Eles estavam enfermos, cobertos de llagas, apestavam. Os leprosos são pessoas que a vezes não podem viver em sociedade, têm que viver apartados da sociedade. E são pessoas muito tristes, porque imagine-se, você ter que apartar-se de sua família por causa da enfermidade, você ter que alejar-se de seus seres queridos por causa da enfermidade. E foi o caso que estes homens passaram em sua vida. Então, eles andavam juntos porque eram enfermos. Então, foram a ver a Jesus, porque sabiam que Jesus sanava a los leprosos, sanava a los enfermos. Então, eles não foram a Jesus porque queriam conhecer a Jesus. Eles foram a Jesus porque queriam ser que coisa? Curados, ok? A Bíblia diz assim, Lucas 17:11. E aconteceu que, mientras iba caminho a Jerusalém, passava entre Samaria e Galileia. E al entrar em certa aldeia, lhes salieron ao encontro 10 homens leprosos, que se pararam à distância e alçaram a voz, dizendo: Jesus, Maestro, tem misericórdia de nós. Eles nem se acercaram, eles gritaram: Jesus, Maestro, tem misericórdia de nós. Quando ele os viu, lhes dijo: id e mostraos a los sacerdotes. Ou seja, o que significa isso? Significa que Jesus já havia determinado a cura, pero Jesus não orou por eles. Jesus solamente les dijo assim: vayam e se mostrem a los sacerdotes. Los sacerdotes eram os que averiguavam se o leproso estava sano, curado e podia regressar a viver entre as pessoas sanas. Então, eles se devolveram. Eles hicieron como Jesus falou. Eles foram a buscar os sacerdotes. Só que quando saíram da presença de Jesus, todavia sua carne estava que coisa? Enferma. E sucedeu que mientras iam, quedaram que? Limpios. Mientras eles estavam indo a buscar o sacerdote, eles foram que? Curados. Então, um de eles, al ver que havia sido sanado, se volviu glorificando a Deus em alta voz e cayó sobre su rostro a los pies de Jesus, dando-lhe gracias. E este era samaritano. Respondiendo Jesus dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? Y los otros 9, ¿dónde están? Mira a pergunta de Jesus:
¿Y los otros 9 dónde están? De los 10 que fueron curados, ¿cuántos volvieron para dar gloria a Dios? Solamente uno. Eso muestra el porcentaje de personas que llega a la iglesia, recibe bendiciones, recibe milagros y se va. 90%. 90% de la gente que viene y es bendecida en la casa de Dios, se va. Después que recibe el milagro, después que recibe la bendición, se va. Usted já pensou, se todas as pessoas que já passaram aqui por esse templo aqui, por essa igreja, foram curadas, foram bendecidas, foram sanadas, estivessem na igreja todavia, será que haveria lugar? Aqui com certeza estaríamos como se fuera sardina em lata, de tanta gente que já recebeu bendições, que já contou testemunho, que já recebeu milagros, mas infelizmente estão por aí perdidas. Às vezes quando nós vamos a evangelizar, nos topamos com pessoas que dizem assim: eu ia à igreja, eu fui curada, eu recebi isso, eu recebi o outro, e a pessoa disse assim: es que agora já não tenho tempo, que é muito trabalho, que você sabe como é a vida, tenho os niños que criar, eu tenho que pagar mis deudas, então já não he tenido tempo para venir a donde? A la igreja, a la casa de Deus. Então, Jesus se surpreendeu, maneira de dizer, porque ele já sabia. Por exemplo, quando nosso Senhor Jesus foi crucificado, onde estavam todos os paralíticos que ele curou? Os cegos que ele sanou? Os leprosos? Quando ele estava allá na cruz, sendo clavado na cruz, golpeado, maltratado, onde estavam todos aqueles 5.000 que comeram del pão e del pez que ele multiplicou? Onde estava essa gente? Aí você se dá conta como el ser humano muitas vezes é mal agradecido. É mal agradecido com Deus. Você já pensou se Deus fuera pagar a nós outros como nós outros lo hemos tratado muitas vezes? Como seria? Então, dice assim, versículo 18: não houve ninguno que regressara a dar glória a Deus, excepto este extranjero. Então Jesus dijo: levanta-te e vete, tu fé te ha sanado. Diga graças a Deus. Então ele foi sanado por la fé, por la fé que ele tuvo. Mas os outros foram curados também, pastor. Sim, pero esta sanidade aqui não é solamente de corpo, é também a sanidade da alma. É a salvação. Em outras Bíblias, com outras versões, diz: tu fé te ha salvado. Então, quando a pessoa ela recebe o milagro, ela deve ser agradecida, mas nunca mais essa pessoa deve apartar-se do caminho do Senhor, senão coisa pior lhe vai passar. Foi o que Jesus disse ao paralítico que foi curado, paralítico que tinha 35 anos enfermo. Jesus disse assim: a hora que estás curado, haz as coisas bem, para que algo pior que isso, pior que estar 35 anos paralítico, não te passe. Pastor, é possível algo pior? Claro que sim. Basta a pessoa olvidar-se de Deus, que o mal não vai a pensar 2 vezes para venir a destruir a pessoa. Então, amigo, amiga, não podemos estar na casa de Deus só por las bendições. Não podemos pensar em Deus ou buscar a Deus só quando necessitamos das bendições. Devemos aprender a ser agradecidos com Deus. E em las buenas ou em las malas, devemos estar com Deus sempre. Porque nós sabemos
que pouco tempo queda para esse mundo. E agora não é tempo de estar pensando em outras coisas, estar enfocando-se em outras coisas. É tempo de enfocar-se na comunhão de nós outros com o Senhor. Diga graças a Deus. Ponga-se de pé, por favor. Quantas vezes nós outros hemos sido, digamos, mal agradecidos com Deus? Quantas vezes nós outros hemos dito assim: já não vou mais a buscar a Deus, já não vou mais à igreja. E isso ha sido para nós outros uma debilidade. Mas vamos buscar a Deus e com certeza nós outros vamos a vencer. Amém?